Segunda Reis, capítulo 8. Vamos dar liberdade ao Senhor. O Senhor quer continuar falando conosco. Segunda Reis, capítulo 8. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando Geazi ao rei como Eliseu ressuscitara a um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, em 2 Reis, capítulo 4, diz que a palavra do Senhor, que o profeta Eliseu sempre passava pela cidade de Sunem, uma cidade de Israel. Eliseu, um profeta cujo nome em hebraico significa Deus é salvação, teve um longo ministério profético. Ele que era o servidor de Elias quando ainda muito jovem, como diz a expressão bíblica, ele que deitava água nas mãos de Elias. Quando Elias foi levado aos céus em um redemoinho, Eliseu estava ali presente e recebeu o pedido que fez o Senhor, unção dobrada do que havia sobre Elias, diz em 2 Reis capítulo 2. E ali começou o ministério profético de Eliseu. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis, Jeorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás, todos reis do reino do norte. Todos estes reis eram maus aos olhos do Senhor, todos desviados de Deus, todos permitiam a adoração aos bezerros de ouro que Jeroboão levantou nas cidades de Dan e Betel. Diga glória a Jesus. Nunca esses reis se converteram ao Senhor, nunca o reino do norte se curvou aos pés do Senhor, mas mesmo assim Deus, na sua misericórdia, levantava profetas e fazia com que estes homens falassem da palavra de Deus. O ministério profético de Eliseu, só pelos reinados destes reis, durou mais de 55 anos, sempre levando a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Eliseu sempre passava na cidade de Sunem, e tinha uma mulher naquela casa, que na Bíblia é chamada de a Sunamita, quer dizer, originária da cidade de Sunem, uma cidade de Israel, era uma mulher judia. Essa mulher sempre recebia o profeta em sua casa, ou recebia muito bem, e diz ali o capítulo 4 deste livro, que ela via que Eliseu era um santo homem de Deus, até que ela resolveu então construir dependências no fundo de sua casa, dependências exclusivas para o uso do profeta, quando ele passasse ali por aquela casa. Eliseu, como homem de Deus, se sentiu muito agradecido com a atitude daquela mulher e perguntou o que ela gostaria que se pedisse ao rei de Israel, porque Eliseu, como profeta, era um homem chegado aos reis. Mas a mulher disse que ela vivia no meio do seu próprio povo e estava sem necessidade alguma. Então Eliseu pediu para Geazi, que era o seu acompanhante, descobrir qual necessidade tinha aquela mulher, para que ele pudesse assim retribuir a gentileza e o favor. Geazi descobriu que aquela mulher era já uma mulher de idade e era estéril, não podia ter filhos. Então Eliseu disse, pela palavra do Senhor, pela unção profética da parte de Deus que havia sobre ele, chamou a mulher e disse que
segundo o tempo determinado da vida, ela abraçaria um filho. A mulher de início nem acreditou, mas realmente a criança nasceu no tempo dito pelo profeta. Diga glória a Jesus. Irmãos, a criança nasceu e a criança já estava grande, o pai trabalhava na zona rural e a criança quis acompanhar o pai no serviço, e lá a criança teve fortes dores de cabeça e o pai então mandou que um dos criados levasse a criança de volta para casa junto de sua mãe. A criança voltou e a criança chegou a morrer por essa doença súbita. A mulher simplesmente colocou a criança no quarto que ela tinha preparado para o profeta Eliseu, preparou a carruagem e foi ao encontro do profeta, que ele estava neste momento no alto do monte buscando o Senhor. Eliseu do alto do monte viu a carruagem se aproximando, reconheceu que era a mulher sunamita, pediu para Geazi ir ver o que era. Geazi perguntou à mulher: vai tudo bem? Ela disse: tudo bem. Geazi disse: a mulher disse que está tudo bem. A mulher chegou ao monte onde estava o profeta, ajoelhou-se aos pés do profeta e apenas chorou. Geazi quis tirá-la dos pés do profeta e Eliseu disse a Geazi: não, deixe-a, porque a sua alma está amargurada dentro de si e o Senhor não lhe revelou o que ela tem. Diga glória a Jesus. Até que a mulher disse assim: porventura pedi eu algum filho ao Senhor? Só por essa frase o profeta já percebeu o que tinha acontecido. Daí o profeta deu o seu bordão, um dos seus utensílios que ele carregava consigo, deu a Geazi e pediu para Geazi ir e colocar o seu bordão sobre o menino. Só que a mulher disse: eu não te deixarei enquanto tu não me acompanhares. Geazi foi à frente e Eliseu foi atrás. Geazi chegou, colocou o bordão e o menino não ressuscitou de forma alguma. Eliseu foi atrás, chegando lá, se fechou sobre o quarto, colocou-se sobre o menino, invocou o Deus de Israel e o menino ressuscitou. É essa a história que nós ouvimos menção no texto que lemos. Diga glória a Jesus. O que aconteceu? Eliseu continuou indo àquela mulher, porque Eliseu era um profeta que peregrinava por todo Israel, ia onde o Senhor o mandava. E Eliseu fez muitas coisas ao Senhor, tanto que se tornou até proverbial em Israel. Estamos aqui num diálogo do rei com Geazi, o rei querendo saber o que Deus estava operando através do profeta Eliseu. Como numa das muitas vezes que Eliseu passou na cidade de Sunem, naquela casa daquela mulher, Eliseu disse pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, pela palavra profética, disse à mulher: sai daqui, peregrina fora de Israel, porque Deus mandará a fome a esta terra. A mulher ouviu, saiu da sua terra, foi para a terra dos filisteus. Os filisteus viviam ao sul de Israel, na zona litorânea, junto ao mar Mediterrâneo, e a mulher ali ficou pelo tempo que o profeta disse, eram 7 anos de fome. A hora que terminou aquele período, ela voltou para Israel. Só que como ela morava em uma propriedade rural, que a propriedade ficou abandonada, aquilo foi tomado por outras pessoas. Pode ser que fosse por seus próprios parentes, quando era o regime em Israel, as propriedades rurais passavam dentro da mesma família. Pode ser que aquela terra tenha passado ao domínio do próprio rei de Israel. O caso é que a mulher foi reclamar de volta as suas propriedades. Irmãos, aconteceu que o rei de Israel encontrou-se com Geazi, o acompanhante do profeta Eliseu, e quis saber o que Deus estava fazendo através do profeta, e começar, glória a Jesus, na hora que estavam falando sobre as grandes coisas que Deus estava operando, pelo intermédio, pelo ministério do profeta Eliseu, nesta mesma hora chega a mulher sunamita da cidade de Sunem, pedindo ao rei a devolução das suas terras. Nesta mesma hora o rei ficou maravilhado, porque a história que ele acabou de ouvir estava sendo confirmada pela mulher, que provavelmente estava acompanhada do filho, agora o filho já grande, o filho já jovem. O rei viu ao vivo ali o milagre de Deus ressuscitado, e a providência de Deus foi grande na vida desta mulher, e ela teve de volta os seus bens. Esta mulher, a tua própria casa, começou porque o profeta peregrinava, mas ele peregrinava em muitos lugares. Com certeza em muitos lugares não ocorreu a ninguém de receber o profeta,
em sua própria casa, mas esta mulher recebeu, e aí que foi o começo de todas as coisas. Ela tratou o profeta bem, ela tratou o profeta de uma maneira familiar, de uma maneira pessoal. Diga glória a Jesus. Não se esqueça, meu amado, que esses aqui eram tempos de apostasia em Israel. 1 Reis 19, não muito antes desta história, o profeta Elias já reclamava com o Senhor que Elias se achava o único fiel em Israel, quando Deus lhe deu a resposta que em todo o reino tinha 7.000 fiéis. Mas, irmãos, a população de Israel era de milhões de pessoas. Quer dizer, o contingente fiel em Israel era realmente muito limitado. Todo o povo estava desviado de Deus. Aliás, por isso que Deus estava mandando a fome na terra, porque a fome é um dos juízos de Deus. Diga glória a Jesus. Se você está em dificuldade financeira, se você está em desemprego, você precisa buscar ao Senhor e saber o porquê disso, o porquê que está acontecendo isso na tua vida. Busque direção de Deus. Diga glória a Jesus. No texto que estamos vendo, a fome era resultado da ira de Deus com o povo desviado. Pode ser que um crente que está fiel ao Senhor passe por um momento de aperto, pode ser, como aconteceu na história de Jó, o que nós temos relatado na palavra do Senhor, como aconteceu muitas vezes com o apóstolo Paulo, servindo ao Senhor. Ele disse: eu aprendi a viver bem em qualquer circunstância. Filipenses 4:11. Diga glória a Jesus. Ele passou muitas dificuldades em sua vida. O profeta Jeremias também, fazendo a vontade de Deus, foi preso muitas vezes. Mas existem também muitos casos bíblicos de juízo de Deus, porque o povo tinha se desviado. Então você precisa fazer o que diz em Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Você precisa se examinar a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. Fala para um lado, a si mesmo. Diga glória a Jesus. Meu amado, nunca esqueça disso. Salvação é individual e arrebatamento é individual. Tem gente que fica pensando e falando consigo mesmo em casa. Tem gente na igreja que está fazendo coisa errada e o pastor não faz nada. Meu amado, cada um é responsável por si. Eu vou subir no arrebatamento e não vou levar ninguém comigo. Eu levo eu, só. E você, se quer subir, você. Fala para o lado, você. Ninguém vai de garupa para o céu. Fala assim, ninguém na hora do arrebatamento vai agarrar no pezinho do irmão para subir junto. Ninguém. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, diga glória a Deus. Você tem que se examinar a si mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, igreja não é a agência investigatória da vida espiritual de ninguém. O crente tem que fazer auto-investigação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Esta mulher, em época de apostasia geral, apostasia quer dizer desvio, todos estavam desviados. Ela estava servindo ao Senhor, e a forma dela servir ao Senhor era servindo ao homem de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo, esta mulher permaneceu fiel ao Senhor. Irmãos, às vezes acontece isso. Às vezes, o povo da igreja começa a descambar espiritualmente. Às vezes, o povo da tua família começa a descambar espiritualmente. E daí você fica desanimado e descamba também. Faça-me o favor. Fala assim, faça o favor. Fé tem que ser experiência pessoal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você também? É assim que diz o versículo? Faça assim, misericórdia.
Cada um tem que ter a sua própria firmeza. Daí a mulher diz assim: ai pastor, minha mulher que sempre orava muito, ela parou de orar e eu caí. Ah, faça o favor, faça misericórdia. Tem cada crente banana nesse mundo. Faz assim, viu? Você que tem que orar. Fala assim, você. Diga glória a Jesus. Todos se desviaram, a mulher ficou fiel ao Senhor. E outra, irmãos, quanta bênção ela recebeu. Não tinha filhos, já tinha passado da idade, recebeu um filho. O menino ficou doente, morreu. O menino ressuscitou no poder de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o profeta disse para a mulher: sai daqui a peregrinar, porque vem 7 anos de fome na terra. O que a mulher fez? Saiu a peregrinar, como o profeta falou. Resultado disso tudo, ela foi abençoada, não sofreu a fome, e a hora que voltou, recebeu a propriedade com todos os lucros e dividendos do período que esteve fora. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, ouça isto. A palavra é pregada na igreja. Tem gente que ouve e faz, e tem gente que ouve e não faz. O problema é de quem não faz. A palavra foi a mesma pregada a todos. Tem que pôr em prática, Tiago 1:22, e sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, para que não fiqueis vos enganando com falsos discursos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra é pregada, tem gente que ouve, confere a palavra e vê que é bíblica mesmo e coloca em prática. Tem outros que dizem, acho que não é bem assim. Não, pode ser, acho que é a opinião dele, não sei. Um é abençoado e o outro não. Meu amado, a palavra é pregada para ser colocada em prática. O profeta disse, sai daqui que vai ter fome. Irmãos, a mulher era rica, a mulher tinha propriedades, mas o profeta disse para sair. Ela saiu exatamente como lhe foi dada a palavra do Senhor. Não encontrou dificuldade nisso. Que dificuldade existe em cumprir o que a palavra de Deus diz? Pergunta, irmão, que dificuldade? Diga glória a Jesus. Irmãos, Salmo 101, não porei coisa má perante os meus olhos, está escrito. Efésios 5, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Televisão é um instrumento de perversão, de perturbação. Corta isso. Ai pastor, mas é difícil. Faça meu favor, cada crente que tem que vir, fala assim, misericórdia. A mulher sair da casa e ir para outro país peregrinar não é difícil. Para você arrancar essa porcaria da tua casa é difícil? Tem gente dessa igreja que assiste novela. E você já me ouviu falar isso e a pessoa continua assistindo. Fala assim, viu? Olha bem no olho do irmão e diz assim, viu? Diga glória a Jesus. Você já ouviu essa palavra? Vai cumprir quando? Pergunta para você assim, quando? Diga glória a Deus. Irmãos, esta mulher ouviu e obedeceu. Qual foi o resultado? Maravilhoso. Repita comigo, a obediência sempre é abençoada. Ao passo, meu amado, que a desobediência sempre é amaldiçoada. Então, que adianta você ficar cultos e cultos de quarta-feira, num choreiro sem fim, mas não obedece, não cumpre o que você já ouviu? Porque, irmãos, tem gente que se acostuma com a palavra de Deus. Isso é perigosíssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que aconteceu? Muitos ficaram na terra passando fome, e a mulher foi salva disso tudo. Como diz em Malaquias capítulo 2, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, quem busca ao Senhor recebe direção,
Irmãos, Israel inteiro ficou passando fome, a mulher não. Por quê? Porque ela recebeu o profeta na sua própria casa. Ela tinha relacionamento particular com o profeta de Deus. Essas coisas ele não falava em público, ele falou para ela. Por isso, meu amado, que você não pode ser crente distante. Tem uns crentes avulso que frequenta culto, que a gente nem sabe como que é o nome dele, porque ele vem tão pouco, entra depois que começou e sai antes de terminar. Faz assim, misericórdia. Meu amado, assim, como que você vai ter um relacionamento mais próximo com Deus? Pergunto para você assim, como? Diga glória a Jesus. Tem que ser mais próximo. Irmãos, esse texto aqui fala até do arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor é perfeitíssima. A mulher representa aqueles que recebem Jesus em sua vida, em sua casa, recebem pessoalmente, aqueles que constroem uma habitação para o Senhor em si. Diga glória a Jesus. Que recebem o Senhor, que acolhem o Senhor e por isso são dirigidos. Irmãos, os 7 anos de fome representam o período de tribulação que há de vir sobre toda a face da terra, mas aquele que busca o Senhor é livre, é liberto disto. Apocalipse 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Diga glória a Jesus. Até neste texto o Senhor está nos falando do arrebatamento da igreja. Então você precisa receber o Senhor de uma forma particular. Você precisa ouvir a voz de Deus. Irmãos, e como que se faz isso? Numa devoção pessoal. Irmãos, a mulher chegou a construir aposentos para o profeta. Ela teve um gasto nisso, mas ela investiu nisso. Você precisa investir em Jesus. Fala ao lado, investir em Jesus. Diga glória a Deus. Tem gente que o coração até dá para Jesus, mas o bolso jamais. Fala assim, viu? Fala para o lado de Jesus que quer converter o teu bolso. Diga glória a Jesus. Irmãos, avareza, Colossenses 3:5, avareza é idolatria. Mateus 6:24, ou a pessoa serve a Deus ou serve a Mamon, as riquezas. Provérbios 11, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Provérbios 3, honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de trigo os teus celeiros e de mosto os teus lagares. Diga glória a Jesus. Os magos, quando foram visitar Jesus, recém-nascido, cada um levou a sua oferta ao Senhor. Até Saul e o seu moço, quando foram consultar o profeta, quiseram levar uma oferta a Deus. Diga glória a Jesus. Diz lá 1 Samuel capítulo 9. Irmãos, esta mulher teve um contato pessoal com Deus na pessoa do profeta. Tem gente que quer ter um contato com Deus sem mais ninguém. Isso não existe. Mateus capítulo 10, Jesus disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, acolher a obra de Deus, acolher os versículos de Mateus 10. Quem tiver dado nem que seja um copo de água fria em meu nome, por ser discípulo, de modo nenhum perderá o seu galardão. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o profeta mandou a mulher. A carta de Pedro diz que nós somos peregrinos. Hebreus 11 diz que Abraão, Isaac e Jacó viram as promessas em país estrangeiro, em lugar emprestado, mas o Senhor assim dirigiu. O que Deus dirige é melhor. Fala isso, irmão do lado. O que Deus dirige é melhor. Ela não era apegada com aquilo. Irmãos,
O texto é muito claro, o texto é muito direto. O profeta disse: sai daqui, vai ter fome. A mulher saiu. Irmãos, tem gente que se fosse aqui, e às vezes a gente ouve esses testemunhos, que é uma choramingação emocional. Ai, irmãos, Deus me mandou sair, e foi difícil, Faça o favor, faça misericórdia, que foi difícil, o que Deus fala para você é fácil, é abençoado. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas quando a pessoa fica nesses testemunhos, ai, foi difícil, a pessoa está dando um atestado de falta de espiritualidade e de falta de comunhão com Deus, porque o que Deus disse para ela fazer, ela está dizendo que é dificílimo. Irmãos, isso é um absurdo em saindo da boca de um crente. Fala assim, misericórdia. Irmãos, nós temos que ser mais prontos em cumprir a palavra do Senhor. Todo homem seja pronto para ouvir tardio, para falar tardio, para se irar. Tiago 1,19. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, esta mulher não era agarrada às coisas da terra. Irmãos, aqui nós não temos nada permanente. O nosso lugar é nos céus. Qualquer lugar que ocupemos na terra é provisório. Fala para um lado, é provisório. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que às vezes consegue um emprego e se sente estável naquele emprego. Não existe coisa estável nesta terra. Até empresas públicas falem, até bancos privados falem, estável é Jesus. Fala esse mundo do lado, estável é Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o rei e Geazi estavam contando das grandezas de Deus, falando dos testemunhos. Sempre que alguém está falando das coisas de Deus, Deus opera. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, guarda a sua língua do mal e seus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, faz o bem, busca a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Isso é 1 Pedro 3, cópia do Salmo 37. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, falar das coisas de Deus. Diga para o irmão do lado, fale das grandezas de Deus. Glorificado seja o Senhor. Enquanto nós estamos falando dos testemunhos, irmãos, Deus entra em jogo com a sua providência. Fala para o irmão do lado, a providência de Deus é maravilhosa. Maravilhosa. Olha só, enquanto o rei e o profeta falavam exatamente do caso desta mulher, esta mulher chegou para ter uma audiência com o rei de Israel. A mulher foi ao rei de Israel, mas o rei dos reis já tinha resolvido antes o assunto dela. Diga glória a Jesus. Irmãos, este Deus está maravilhoso. Ele fala de quanto é galardoado aquele que bem recebe a obra de Deus, aquele que bem recebe os agentes de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o que esta mulher fez para Deus foi lembrado muitos anos depois. No mínimo 7 anos. Ela estava fora de Israel, mas ela chegou, o que ela fez para o Senhor estava guardado em sua memória. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, o qual lhe retribuirá o benefício, diz o livro de Provérbios. Fecha os teus olhos. Louvado seja o Senhor. Pai amado, esta palavra nos incentiva a continuar servindo ao Senhor. Esta palavra nos incentiva a sermos prontos em acatar as direções do Senhor nas nossas vidas. Senhor amado, esta palavra nos alegra o coração por mostrar a fidelidade do Senhor para conosco.
mesmo na nossa imperfeição. Senhor, mas esta palavra nos mostra a grandeza da tua providência em favor daquele de quem o Senhor se agrada. Glorificado seja o nosso Deus. Pai amado, toca em cada coração para que cada um se sinta motivado a continuar servindo ao Senhor com todas as forças, com toda a disposição, em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus. Quem está na 7ª semana da campanha de oração, fique em pé.